Simão, mais conhecido como o apóstolo Pedro ou Cefas, nasceu no ano 1, antes de Cristo em Betsaida, Galileia. Na juventude, ele era pescador junto com seu irmão André no Mar da Galileia. No entanto, após o chamado de Jesus, Pedro se tornou o apóstolo mais conhecido e citado no Novo Testamento. Ele também é mencionado nas epístolas do apóstolo Paulo, incluindo a epístola aos Gálatas, onde é referido como uma das 3 colunas da Igreja de Jerusalém. Neste vídeo, falaremos sobre a vida e como foi a morte do apóstolo Pedro. Mas antes, já te convido a se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo para continuarmos criando mais conteúdos como este. Sem mais, vamos ao vídeo. O apóstolo Pedro veio de uma família humilde e, portanto, não teve educação formal. Ele trabalhava como pescador ao lado de seu irmão André. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, encontramos o relato de seu chamado por Jesus. Pedro estava lançando suas redes com seu irmão e Jesus, ao vê-los, disse: "Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. No Evangelho de Lucas, temos mais detalhes sobre o chamado de Pedro. No capítulo 5, Jesus subiu no barco de Pedro, ensinou a multidão e depois disse a Pedro que lançasse as redes ao mar para pescar. Pedro, inicialmente cético, obedeceu e teve uma pesca milagrosa. Vendo isso, Pedro sentiu temor e disse a Jesus: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Jesus respondeu: "Não temas, você será pescador de homens." A partir desse momento, Pedro e seu irmão André deixaram tudo para seguir Cristo. Desde então, o apóstolo Pedro acompanhou Jesus e se tornou um dos discípulos mais ativos no desenvolvimento do ministério terreno de Jesus Cristo. Ele também foi um dos 3 discípulos que fizeram parte do círculo íntimo do Senhor, juntamente com Tiago e João. O apóstolo Pedro teve o privilégio de andar sobre as águas do mar, além do Senhor Jesus Cristo. Ele também testemunhou a transfiguração de Jesus. No entanto, apesar de todas essas experiências, Pedro, assim como todos nós, tinha suas fraquezas. Uma delas era a sua tendência a confiar demais em si mesmo. Isso ficou evidente quando Pedro subestimou as advertências de Jesus de que Satanás estava tentando derrubá-lo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 31, Jesus disse: "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." A resposta de Pedro foi confiante: "Senhor, estou disposto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte." No entanto, Jesus lhe disse: "Eu te digo, Pedro, o galo não cantará hoje, até que 3 vezes tenhas negado que me conheces." Pedro, infelizmente, negou conhecer Jesus 3 vezes, exatamente como o Senhor havia previsto. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus e correu para fora, chorando amargamente. Ele reconheceu seu pecado e sua falta de confiança em Jesus. Em seu arrependimento, confessou seu erro diante de Deus. O apóstolo Pedro, ao considerar sua negação de Jesus por 3 vezes, sentiu que não era digno de continuar no ministério. E, em vez disso, decidiu retornar à sua antiga profissão de pescador, deixando o grupo dos discípulos. Após a ressurreição de Jesus, ele reuniu novamente Pedro e todos os seus discípulos. O Senhor Jesus disse que enviaria um Consolador para que não ficassem sozinhos. Então, Jesus ascendeu aos céus. Durante a festa de Pentecostes, o apóstolo Pedro e os outros discípulos foram cheios do Espírito Santo. Foi nesse momento que um novo Pedro nasceu. O Pedro que havia negado Jesus estava no passado. Agora Pedro podia afirmar com confiança que daria sua vida por amor a Cristo. No livro de Atos, vemos muitos milagres realizados pelo apóstolo Pedro. Entre eles, ele curou um homem coxo que pedia esmolas à porta do templo. A Bíblia relata que Pedro disse ao coxo:
Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda! O coxo foi curado e pulou de alegria, louvando a Deus. Pedro também ressuscitou uma mulher chamada Dorcas e curou muitos enfermos. No entanto, o apóstolo Pedro também enfrentou perseguições. No capítulo 12 de Atos, é relatado que o rei Herodes prendeu Pedro e pretendia matá-lo após a Páscoa, agradando assim aos judeus. Mas antes que isso acontecesse, um anjo do Senhor apareceu a Pedro na prisão, libertando-o das correntes e levando-o para fora sem que os guardas percebessem. Depois disso, Pedro deixou Jerusalém e se dedicou a espalhar o evangelho por Síria, Ásia Menor e Grécia. O apóstolo Pedro foi um homem dedicado à causa de Cristo e suportou muitas perseguições, juntamente com outros cristãos. Na primeira epístola de Pedro, ele envia saudações aos exilados da dispersão em várias regiões da Ásia Menor e os exorta a viver com reverência durante o período de perseguição. Acredita-se que a carta de Pedro tenha sido escrita em Roma, já que ele menciona a igreja que está em Babilônia, utilizando Babilônia figurativamente para se referir a Roma, uma vez que Babilônia já não existia como uma potência na época. É importante ressaltar que a igreja em Roma a qual Pedro se refere não é a Igreja Católica, pois o catolicismo surgiu séculos depois, com o imperador romano Constantino. Quando Pedro estava em Roma, já era um ancião, como podemos ver em 1 Pedro 5. Ele viveu seus últimos dias na cidade, e é importante mencionar que ele estava lá durante um período de grande perseguição aos cristãos, que incluiu o incêndio de Roma no ano 64 d.C. Segundo historiadores, Nero, o imperador romano da época, é suspeito de ter causado o incêndio e, posteriormente, culpou os cristãos, desencadeando uma perseguição contra eles. Muitos cristãos foram martirizados durante essa perseguição, e é por isso que a primeira carta de Pedro foi direcionada a 5 lugares onde os seguidores de Cristo estavam sofrendo martírio, como resultado desse período de perseguição. Além disso, o apóstolo Pedro também enfrentou o martírio durante essa mesma perseguição. Embora a Bíblia não nos forneça detalhes específicos sobre a morte de Pedro, a tradição eclesiástica mais amplamente aceita sustenta que ele foi crucificado de cabeça para baixo por ordens do imperador Nero, em Roma. De acordo com essa tradição, Pedro teria solicitado ser crucificado de forma invertida, como um gesto de profunda humildade. Ele não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus, especialmente porque havia negado seu Senhor no passado. Essa escolha simbolizava seu sincero arrependimento e seu compromisso em seguir a Jesus até o fim. O que sabemos com certeza sobre a morte de Pedro é a profecia feita por Jesus, registrada em João capítulo 21, versículos 18 e 19. Nesse trecho, Jesus antecipa a futura jornada de Pedro. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Essa profecia de Jesus pode ser vista como uma preparação para Pedro diante dos desafios que enfrentaria após a ressurreição de Jesus, quando o Mestre não estaria mais fisicamente presente. Ao relembrar a Pedro que no passado ele tinha uma certa liberdade de ação, Jesus estava indicando que esse cenário mudaria com o tempo. A expressão "quando fores mais velho" não necessariamente implica que Pedro viveria até uma idade avançada. A idade precisa de Pedro na época da profecia não é conhecida com precisão. A forma de sua morte, a crucificação, também foi prevista por Jesus. A menção de "estenderás as mãos" pode ser interpretada como uma alusão à morte de Pedro na cruz, com os braços estendidos.
Alguns historiadores apontam que os romanos também usavam troncos como instrumentos de tortura, nos quais as mãos dos prisioneiros eram esticadas na travessa. Como quer que tenha sido a execução, fica claro que Pedro seria submetido à vontade de outros que o prenderiam e o levariam à morte. Apesar da perspectiva sombria que Pedro ouviu sobre sua morte, ele deve ter encontrado consolo e alegria ao saber que sua morte serviria para glorificar a Deus. O profundo amor de Pedro por Jesus, seu desejo de obedecê-lo e glorificá-lo, foram evidentes durante toda a sua vida e ministério. O fato de Pedro ter enfrentado o martírio com a esperança do céu é testemunho de sua coragem, fé, paciência e perseverança como um notável servo de Deus. Ele se alegrou em ser considerado digno de morrer pelo nome de Jesus. É fundamental lembrar que esses primeiros cristãos, incluindo Pedro, foram submetidos à intensa perseguição e suportaram sofrimentos indizíveis devido à sua fé. No entanto, eles foram fortalecidos pela presença do Espírito Santo em suas vidas. Pedro, que anteriormente havia negado Jesus, passou por uma transformação notável desde o Pentecostes e se tornou um destemido pregador do Evangelho de Deus. Você já sabia como tinha morrido o apóstolo Pedro? Comenta aqui embaixo. E se gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.